Daniel, bom, a política brasileira, às vezes a gente tem que se divertir, né, Daniel? O governo sabe desde quando que o Derrite vai ser o relator dessa matéria. Acordaram hoje para que uma figura combativa da oposição, indicado por Bolsonaro, por governador Tarcísio, para esse cargo, ia ser o relator de um projeto do governo? Você tem essa resposta? William, o governo se disse muito surpreendido com a designação de Derrite para esse projeto ali que o Hugo Motta resolveu colocar tudo junto. Ele resolveu pegar o PL antifacção, o PL antiterrorismo, juntar num tal marco legal de combate ao crime organizado. E anunciou que faria isso sexta-feira da semana passada, ali, finzinho da tarde. É curioso, até o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, conta essa história, contou a nossa Jussara Soares, que ele foi embarcar num avião com o anúncio de Hugo Motta de que ia pautar o projeto e, quando pousa o avião, o relatório de Guilherme Derrite já está pronto. Ou seja, em 2 horas o Derrite conseguiu ter um texto ali de um tema que é sensível, que precisa ser muito discutido. E aí isso é caracterizado na visão do governo como uma quebra de confiança por parte de Hugo Motta. Agora, o governo não tem nada o que se queixar de Hugo Motta. O Hugo Motta pautou com muita agilidade toda a reforma do imposto de renda, tem jogado junto com o governo, matou no peito a anistia até agora. Então, o governo não pode ser mal agradecido nesse aspecto ao Hugo Motta. Vamos orientar agora para o lado específico da discussão sobre mudanças. E as mudanças que estão sendo propostas na soma de todos esses projetos são mudanças bastante abrangentes. É possível ou seria completamente ilusório acreditar em qualquer tipo de consenso? Eu acho que o governo perdeu está esperneando porque perdeu e sabe que não há o que fazer. O Hugo Motta não vai abrir mão e tirar o Derrite da relatoria. Esse projeto amanhã vai ser aprovado, é bom que se diga, um pouco esvaziado da ideia original do Derrite, que nos disse aí, inclusive, né, William, há 2, 3 semanas aí na bancada, qual que era a ideia, né, tipificar os crimes de terrorismo, isso aí saiu, então já tem uma concessão feita pelo Derrite, pela relatoria ao governo, e o que o governo está fazendo, na verdade, é espernear, né, perdeu na política. Eu vejo esse movimento de retirada, um certo esvaziamento um pouco desse tema do terrorismo, justamente porque haveria também a possibilidade de questionamento no Supremo, para onde o governo sempre vai quando pede, no campo da política, no campo do Congresso Nacional. Agora, hoje, então, para te responder, não tem consenso. Tem uma maioria ganhando da minoria. E a maioria, neste caso, neste projeto, é uma maioria do centro e da oposição, né, derrotando o governo mais uma vez. Mas o Daniel elencou aí diversas outras situações. O governo conseguiu convencer o Hugo Motta e formar ali uma maioria e convencer os presidentes das 2 casas de que tal ideia, por exemplo, a anistia, não deveria ser levada adiante, não foi levada adiante. E quem perdeu e não conseguiu fazer maioria com o assunto, perdeu. Não tem o que fazer nesse caso. Agora, eu ouvi muito hoje, William, até para mesmo daqui de Belém, conversando sobre esse assunto, uma certa bronca ali por parte de parlamentares pelo fato do Derrite, né, ter sido o relator, né? A bancada da bala, né, Frente Parlamentar da Segurança Pública, é muito ampla, muito forte, muito combativa ali dentro do Congresso Nacional e teria ali outros nomes possíveis para ser o relator. A jogada que o Hugo Motta faz, ele agrada, sim, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas tem um pulo do gato aí que eu acho interessante a gente observar, que o Derrite também ele é muito próximo do Centrão. Né? Ele não é só um cara do Tarcísio. Aliás, ali em todo o conceito ali, ele era, na origem, alguém que veio pelas mãos do Jair Bolsonaro, mas com muita ligação com o Centrão. Então, a gente observar esse movimento, não só apenas o Hugo Motta agradando o Tarcísio, mas também agradando o Centrão. O Centrão tem muita preocupação nesses projetos de segurança pública, porque muita gente do Centrão também é acusada de organização criminosa. Há um aspecto internacional que a gente não pode, de forma alguma, esquecer nesse contexto, Lorival, ao qual o presidente Lula tratou de se dirigir nessa viagem rapidíssima que ele fez à Colômbia
para falar, não entendi muito bem em relação à Venezuela o que ele quis dizer. São tantas insinuações que aí a gente acaba não sabendo exatamente o que ele está insinuando, a gente intui, né? Agora, no caso de segurança pública, enquanto estão todos reunidos na COP30, a Amazônia está sendo gradativamente dominada pelo crime organizado, e isso não é só o Brasil. Todos os países limítrofes com o Brasil têm gravíssimos problemas. Eu nem sei se eu devia dizer gravíssimos problemas. Estão todos carcomidos pelo crime organizado exatamente na região amazônica. E aí o Lula, numa reunião internacional, tinha o que a dizer? Pois é, e essa é uma preocupação da região toda, né? Você viu a Argentina, o Paraguai fechando suas fronteiras, e aí na Amazônia, todo o norte ali da América do Sul tem essa preocupação. Os Estados Unidos também estão super engajados nisso, né? O governo Trump. E a resposta poderia ser, em vez de adotar essa terminologia de terrorismo, adotar os benefícios que a lei antiterror trouxe para o combate ao terrorismo no Brasil e deslocá-los para o combate ao crime organizado, entre eles a federalização. É interessante que a oposição esteja propondo que a Polícia Federal fique longe dessas investigações. A gente viu o efeito da entrada da Polícia Federal na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, que a Polícia Federal trouxe autoridades como mandantes do crime com provas super robustas, né? Era gente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, diretor da Polícia Civil do Rio, deputado federal, ex-deputado estadual, coisas que a Polícia do Rio aparentemente não queria tocar, né? Tocou só nos executores, mas não nos mandantes. Então, é necessário, essa é uma visão nos Estados Unidos e em várias outras federações, que certos tipos de crimes, como esses crimes que envolvem milícias, envolvem o crime organizado infiltrado no Estado, que é uma polícia federal que tem que lidar com isso. Aí vem o pessoal que está defendendo enrijecer o combate ao crime organizado e que quer excluir a Polícia Federal desse combate. Então, mas tem, por exemplo, a extensão da prisão temporária, né, de 5 para 30 dias, com mais 30 dias, a necessidade, quer dizer, a redução das exigências em relação às provas e tal, que estão na lei antiterror, poderiam enriquecer a lei contra o crime organizado, que também já existe. Mas, aparentemente, o Brasil, como sempre, né, se envolveu em questões demagógicas e de disputas políticas e eleitorais e não está endereçando a questão central. Então, seria possível dar essa resposta aos outros países aqui das Américas, né, com relação a essa preocupação, trazendo um enrijecimento forte da lei contra o crime organizado, sem fazer essa deturpação que seria a caracterização do crime organizado como terrorismo, porque crime organizado e terrorismo são coisas bem diferentes. Se não fosse já a complexidade disso que você abordou, a gente tem o Supremo entrando no jogo agora, no jogo direto, né, Daniel? Hoje o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da DPF, manda uma série de instruções em relação... Na verdade, ele está investigando a mega operação no Rio de Janeiro. Deu uma série de instruções hoje, teve uma reunião com o Gumota, Paulo Gonet e os 27 procuradores dos estados. Confesso, William, que eu não tenho apuração do que foi conversado nessa reunião, mas prevejo ali que um tema que, no momento em que o projeto for efetivamente pautado, isso pode acontecer amanhã, quarta-feira, o governo vai tentar adiar essa discussão, e não desconsidera, inclusive, votar contra, o que é estranho, né? O governo propôs o PL originalmente, agora já cogita, inclusive, votar contra. Mas uma discussão que eu prevejo que vai acontecer, talvez não no próprio relatório do DERRIT, mas por meio ali de alguma emenda, algum destaque, é a insistência na classificação de narcoterroristas, né? De estender a classificação de terroristas para o crime organizado. Daí que, se você me permite, até faço uma consulta ao Lorival com o conhecimento que ele tem de internacional, porque,
não me consta, a grande advertência que faz o governo brasileiro é assim, olha, isso vai nos abrir caminho para sanções internacionais, isso pode ser usado por uma força estrangeira, notadamente os Estados Unidos, pode ser usado inclusive como pretexto para invasão, ameaça de invasão, ou ameaça de operações pontuais, como está sendo feito na Venezuela, ou ameaça-se na Colômbia. Isso é um ponto a ser considerado mesmo, Lorival, pelo que você conhece? Porque não me consta que se a Colômbia usar a classificação ou deixar de usar a classificação, vai sumir do radar de Donald Trump nesse caso, né? Contribui politicamente, né? Porque aí o próprio governo americano pode falar, não, eu estou fazendo isso com base na lei brasileira, na lei local. Eles estão dizendo que é um grupo terrorista, que, portanto, é uma ameaça ao Estado. O terrorismo é uma ameaça não só ao Estado brasileiro, o terrorismo brasileiro, mas também ao Estado americano. Então, dá maior robustez para essa narrativa de que, sim, é legítimo fazer uma intervenção militar, fazer operações militares na costa brasileira ou no território brasileiro, porque, afinal, o próprio governo brasileiro reconhece que está lidando com grupos que têm objetivos políticos de desafiar o Estado. Então, sim, seria, na minha opinião, seria ruim, sim, para o Brasil, seria abrir as portas para essa... Não que o presidente Trump... Eu entendi o sentido da sua pergunta. O presidente Trump, se ele quiser, ele faz, independentemente do que diga a lei de determinado país. Mas isso dá mais legitimidade para essa narrativa. Caio, por último, Agora, Caio, eu tenho um minutinho só. Vai em frente, prossiga então. Eu fiquei com a impressão que esse debate sobre a classificação do terrorismo ele começou a perder força, né? Dado a enxurrada ali, até de reportagens, de análises, de esclarecimentos sobre os riscos para o país, caso uma legislação nesse sentido avançasse. Eu conversei agora há pouco também com o Alberto Fraga, presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, que me disse que exatamente isso não deve estar no relatório do DERIT, que será apreciado amanhã na Câmara.